Bom, o nosso grupo é composto por eu, Jéssica, a Cauane e a Maria Cecília. Nós somos discentes do Instituto Federal de Rondônia, campus Cacoal. Estamos no terceiro ano do curso técnico de agropecuária e vamos falar sobre a formação e condução de povoamentos florestais, destacando os pinos e eucaliptos. Bom, o eucalipto ele é uma árvore com uma grande disponibilidade de indicações e orientações técnicas para o cultivo. E para escolher a sua espécie, aí depende do local e da finalidade do plantio. Já no caso das madeiras de desdobro, a escolha da espécie ela vai depender do clima, da região que vai ser plantada e das características físicas e químicas do solo. Para as regiões frias do Brasil, são recomendadas duas espécies, sendo elas a Bentame e a Badigensis. Por quê? Porque essas duas espécies, elas toleram geadas e também possuem um crescimento muito rápido. Só que um lado negativo dessas espécies é que elas não produzem uma madeira com alta reputação para o desdobro, só que elas servem para construções leves e também para um uso ampliado com desenvolvimento de tecnologia. O planejamento também, ele é uma etapa muito importante nessa formação e condução, né? E se acontecer aí de um investimento ser insuficiente, pode ser que a produtividade seja muito afetada, tá? Seja atingida. E aí, primeiro se deve fazer um diagnóstico da área e após isso determinar qual vai ser a finalidade do produto. Nesse caso, assim, utilizando, né, as espécies pinos e eucaliptos, as finalidades podem ser energia, celulose, papel, laminação, serraria, medicamentos, cosméticos, tecidos e também alimentos. Por quê? Porque essas duas espécies, elas possuem um crescimento rápido, uma boa adaptação em diversas regiões. Elas têm também um potencial econômico proporcionado pela utilização diversificada da sua madeira e também possuem um manejo fácil em plantios organizados. Os eucaliptos, eles possuem baixos custos e altas taxas de retorno de investimento. Desse jeito, garante uma alta competitividade dos produtos dentro do mercado. Já os pinos, eles possuem uma boa aceitação no mercado devido à cor da sua madeira, porque a sua madeira ela tem uma cor clara que varia do branco ao amarelado. Dessa forma, consegue abastecer o mercado de forma ampla, certo? Tipo, extremamente diversificado. E, metodicamente, a implantação florestal, então, ela é dependente, né, da finalidade do plantio florestal, da cobertura vegetal ou então da ocupação anterior da área que vai ser utilizada. Os plantios, quando eles visam a produção, logo são estabelecidos através de práticas silviculturais que observam todo o desenvolvimento e, quando necessário, também elimina qualquer vegetação competidora, incluindo até mesmo a irrigação. E no preparo da área, até algumas décadas atrás, acho que se eu não estou enganada, 2 décadas atrás, o preparo da área era muito fundamental para o sucesso do plantio florestal. Esse processo ele preconizava o preparo da área, eliminando a vegetação e posteriormente a aração e gradagem do solo, antes da demarcação e o plantio das mudas. As áreas recobertas por vegetação natural degradada, para utilizar por plantios florestais, elas eram predominantes. Mas hoje em dia, essas áreas elas já não se encontram mais disponíveis ou então estão protegidas por lei. Atualmente, né, nos dias de hoje, a implantação de florestas ela tem sido executada em áreas que já foram ocupadas por agricultura, pastagens ou então antigos plantios florestais. O uso de herbicidas de alta eficiência desenvolveu também o preparo de áreas menos intensivas, que esse preparo de áreas menos intensivas é chamado de cultivo mínimo do solo. E tudo isso devido à prática de queimadas não serem admitidas. Agricultura do eucalipto. O preparo da área para esse plantio, ele deve ser o melhor possível, porque ele está sujeito aos conhecimentos, os atuais e adequados às possíveis limitações da área a ser plantada. E os sistemas de preparo da área evoluíram muito nos últimos anos. E, assim, de alguma forma, veio acompanhando as tendências que foram verificadas na agricultura.
E assim ocorreu a progressiva diminuição no uso de máquinas e crescente utilização de herbicidas. O sistema de preparo advindo dessa tendência recebeu a denominação de cultivo mínimo. E o sistema de preparo do solo, eles eram utilizados na silvicultura brasileira, que preconizavam o desmatamento e e queima da vegetação retirada de coivara, e aração e degradagem, sulcamento, adubação, plantio no sulco ou nas covas. E o preparo do solo é a operação cara, que em casos de solos em condições de relevo, que desfavorável, ele pode provocar uma erosão. E assim, ele tem sido considerado uma técnica que propicia ganhos em produtividade. E o benefício devia-se muito mais ao controle das plantas daninhas do que ao envolvimento do solo em si. E no caso do cultivo mínimo, as operações resumem-se em aplicações de herbicidas sobre toda a área, quando houver uma vegetação a ser controlada, no caso, né? Por exemplo, uma pastagem. E sulcamente, a aplicação de herbicidas pré-emergentes na linha de plantio, adubação e plantio. Plantações florestais. As plantações florestais, embora se assemelhem a um sistema pocote raso único, ela tem a diferença fundamental de que a regeneração é assegurada por meio de mudas. E o bom crescimento da muda após o plantio, elas dependem da manutenção adequada da área plantada e também após o plantio das mudas, existem diversos cuidados que devem ser ainda tomados para assegurar a sua sobrevivência e o seu desenvolvimento, como o controle de formigas, que deve ser iniciado antes do preparo da área, e dependendo do objetivo, outros cuidados também se fazem necessário e são muito importantes para o sucesso da implantação florestal, como podas de condução, desbastes, as derramas, cortes cipós e dentre outros. No caso em que a floresta é objeto da aplicação de sistemas silviculturais assegure possibilidades de rendimento econômico aceitáveis ou satisfatórios em novas rotações, podem ser aplicados sistemas silviculturais baseados na regeneração natural, como em situações onde a presença de árvore de interesse econômico é pouco frequente e as possibilidades de rotações econômicas compensadoras é remota, e assim é necessário aplicar os processos que possibilitem aumentar o número de árvores de interesse econômico, ou mesmo que elas podem prever a substituição da vegetação existente. E nesses casos podem ser aplicados os sistemas silviculturais baseados na regeneração por mudas, ou regeneração natural complementada pelo plantio de mudas. O plantio. Os plantios florestais, eles desempenham um papel de extrema importância no ponto de vista econômico, social e também ambiental. E não é apenas no Brasil, mas também em outros diversos países onde espécies exóticas de rápido crescimento foram introduzidas. O sucesso das espécies de eucalipto e pinos se deve à sua extrema capacidade de adaptação e também ao rápido crescimento e à sua possibilidade de utilização da sua madeira para os mais variados fins. E uma combinação de plantios intensivamente manejados com florestas nativas sob regime de manejo extensível e áreas protegidas mantidas intactas para a preservação da biodiversidade, produção de produtos não madeireiros e outros benefícios diretos e indiretos, é considerado o modelo mais apropriado para os anos vindouros. Entretanto, em muitas regiões, a remoção das florestas foi tão intensa que mesmo as áreas que eram protegidas por lei ou de elevado interesse paisagístico e ambiental, elas foram desmatadas e os remanescentes florestais, elas ficaram erodidos de tal forma que a única possibilidade de recuperação era através de um plantio de árvores. E nesse contexto, estão muitas matas ciliares e outras áreas de preservação permanente e de proteção ambiental. Olá, sou a aluna Cauane. Vou responder a primeira pergunta. Quais cuidados devem ser tomados em relação à proteção ambiental?
Para plantações com metas de proteção e recuperação ambiental, a preferência é por essências nativas. No entanto, em alguns casos, como em áreas excessivamente degradadas ou infestadas por gramíneas, pode-se optar por essências exóticas devido à sua maior fragilidade, plasticidade e agressividade. Com direção adequada, em rotações longas, as essências nativas podem se estabelecer sob a proteção dessas essências exóticas. Descrições dos sistemas de implantações florestais com fins ambientais não são encontrados em Carvalho, 2000, Carpanese, 2000, Shepard, 1986, Ferret, 2002. Os maiores problemas deste sistema residem no elevado custo de implantação, no prazo e na expectativa de retorno econômico, que pode ser de longo prazo e até mesmo nula. Dessa forma, a maior motivação para implantações florestais com fins de produção. Questão 8. Quais vantagens podem ser obtidas com a desrama e o desbaste? A presença de nós soltos prejudica a qualidade e desvaloriza a madeira produzida, principalmente quando se destina ao desdobro. Para evitar a presença excessiva desses nós e concentrá-los numa região interna de menor volume, recomenda-se fazer desbrotas e desramas. Essas operações devem ser feitas junto ao tronco. Quando se corta o ramo ainda verde, a cicatrização é mais rápida e o nó fica preso no interior da madeira, não comprometendo a sua resistência. Determinadas espécies, como o cinamomo, são beneficiadas com a desbrota executada ao longo do tronco. Eliminam-se mesmo as gemas pouco desenvolvidas, na base das folhas e de ramos adultos. Essa operação tem o mesmo efeito que a desramas em idades maiores, e não favorece a formação de nós no interior da madeira. Com a possibilidade de aplicar boas práticas de implantação, como a desrama e o desbaste, tem mais oportunidade para aumentar a produtividade, incluindo a qualidade da madeira ao longo da rotação. E esses cuidados se fazem necessários e são muito importantes para o sucesso da implantação florestal. Deve-se considerar, no entanto, que as florestas utilizam grandes quantidades de água. Neste particular, as plantações florestais de rápido crescimento, quer pela interceptação da água pelas copas, quer pela absorção da água do solo, intensificam a redução do deflúvio quando comparadas às florestas nativas e culturas agrícolas. Algumas práticas silviculturais podem contribuir para reduzir a perda de água pelas florestas e aumentar o deflúvio. Entre essas práticas destacam os desbastes e a desrama. E a questão 9. Qual pode ser o maior motivo para o solo entrar em carência de suprimentos? A colheita florestal é um dos fatores a serem considerados quando há preocupação com a manutenção da produtividade das áreas rurais, principalmente quando há carência de suprimentos do solo, que são essenciais para as árvores. As intensidades das explorações em rotações curtas, sem planejamento, para a recuperação de nutrientes, têm sido as maiores responsáveis pela exaustão do solo. A intensidade de exploração e seu impacto sobre a exportação de nutrientes foram estudadas por diversos autores, que concluíram pela inconveniência da exploração total da árvore e da importância da manutenção das galhadas e acículas do campo. Quando possível, recomenda-se o descascamento das toras no local da exploração ou mesmo o retorno da casca ou das raízes provenientes do esquema ao solo, devido à quantidade relativa de altos nutrientes contidos nelas. A madeira pinus taeda no primeiro e no segundo despachos, as quantidades foram estimadas por Valério, em 1988. Alguns nutrientes apresentam percentuais relativamente baixos em relação ao total de nutriente presente no povoamento, inclusive na mata orgânica. Os potenciais de potássio, cálcio, magnésio, cobre, zinco e boro exportados são relativamente altos e poderão ser potencialmente limitantes ao crescimento em futuras rotações. E foi isso, o podcast.